Meus queridos irmãos e irmãs, estamos agora no capítulo 18 do Evangelho de São Mateus, onde nosso Senhor começará mais um dos seus grandes discursos que estão recolhidos no Evangelho de São Mateus. São 5 grandes discursos de Jesus, e este é um deles. Começa deste modo como nós acabamos de ouvir. Os seus discípulos vão até o Mestre, até Jesus, e perguntam: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Vejam, aqueles discípulos de Jesus, os seus apóstolos, os homens que acompanhavam a Cristo, eram, na sua maioria, pessoas toscas. Eram pescadores que não tinham muita formação humana. Jesus não estava andando com os filósofos da Grécia, estava andando com homens que, na sua maioria, eram trabalhadores braçais, que precisavam jogar rede e recolher rede, jogar rede e recolher rede, e que talvez nunca tivessem sido notados, porque difícil. Nós temos uma certa gratidão pelas pessoas que produzem alguma coisa para nós, mas também passa, né? Ninguém, todas as vezes que entra dentro de casa, olha para o guarda-roupa que tem lá e agradece as Casas Bahias. Tá lá, paciência, né? Quando comprou, talvez tenha sido uma alegria e pronto. Eram homens que provavelmente não tinham alguém que notassem, parabenizassem: nossa, você é um grande homem, né? Uma pessoa importante, está mudando a nossa vida, está mudando a cultura, está mudando o nosso povo, a nossa forma de pensar. E pela primeira vez, com Jesus, foram notados. Jesus os escolheu. Imaginem, um homem que se diz Filho de Deus, um homem poderoso, que realiza milagres, coisas estrondosas, coisas assustadoras, que ninguém consegue explicar, como mandar os ventos se calar, como fazer com que os mortos se levantem. Um homem como esse me chamou pelo nome e me disse: vem e segue-me. Depois me escolhe para ser um dos seus apóstolos, para estar com ele, para participar do seu poder. O Evangelho nos diz que Jesus conferiu a eles exousia, poder. E eles expulsavam demônios, curavam doentes e pregavam o reino de Deus em nome de Cristo. É óbvio que muda completamente a vida de uma pessoa. E aí vem a tentação. Mas quem de nós é o mais importante? Quem de nós é o maior? Quem de nós vai se sentar à direita ou à esquerda, como era a preocupação dos filhos de Zebedeu? Quem de nós é que vai governar mais? Qual de nós será o preferido? E vem as coisas. Porque de uma hora para outra, esses homens toscos se tornaram os homens mais importantes da face da terra. Agora nosso Senhor dá a eles uma lição. Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. A resposta que talvez nenhum deles esperava. Certamente esperavam, né? Bom, o maior vai ser aquele que mais milagres fizer, aquele que melhor pregar, aquele que mais conhecer as Escrituras, aquele que mais. Quando na verdade o maior é o menor, é o como criança. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Que coisa interessante a lição de Jesus aos seus discípulos. Por que como criança? Poderia ter dito tantas outras coisas, mas é justamente porque a criança não está apegada a essas coisas, ou melhor, não deveria estar. Nós vemos que pais que criam errado os seus filhos conseguem destruir até mesmo a inocência deles quando pequenos. Mas via de regra, uma criança não está preocupada se ela é fulana ou se ela é ciclana, se ela sabe isso ou não sabe aquilo. A única coisa que interessa a criança é a sua dependência, que esteja perto dos pais, que esteja junto do pai. Se vai comer a comida que vendeu fulano, vendeu o ciclano, não interessa, porque o pai providenciou. Que esteja dependente do pai. E o que enche a criança de orgulho é dizer que ela é filha do pai dela. Fulano, nossa, essa criança não sei o que, meu pai é ciclano. Isso enche uma criança de orgulho.
É a única coisa que interessa a criança. Dizer de quem ela é filha. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos na manhã do dia de hoje, que está dizendo para nós, é que não interessam as nossas aptidões. Por mais que Ele tenha nos escolhido, não é a vocação que Ele nos deu que vai nos fazer entrar no reino dos céus, mas entender que Ele nos chamou para sermos completamente dependentes dEle. Nenhum destes homens aqui poderia ter feito o que fez se não estivesse dependendo de Cristo. E nós também não poderemos fazer nada se não formos completamente dependentes do Senhor, assim como uma criança depende do pai. Solta uma criança no mundo, não dura muito tempo. Sem os cuidados do pai, uma criança não dura muito tempo. Precisa ser cuidada, assim como nós. Devemos ser dependentes de nosso pai, precisamos ser cuidados por ele. E o que é que deve nos causar orgulho? Não são as coisas que nós fazemos, porque eu prego bem, porque eu cozinho bem, porque eu sou inteligente, porque... A única coisa que deve nos causar orgulho é sermos filhos de Deus, a nossa filiação. Quando nos perguntam, o que tem de bom? Fui batizado, sou filho de Deus. Esse é o maior privilégio que eu tenho. A única coisa que devemos nos orgulhar, de termos sido batizados. Ponto. Então, olhando para esta passagem do Evangelho, nós vemos que o Senhor dá uma grande lição aos seus discípulos. Não podemos nos envaidecer, porque Ele nos chamou. Não podemos nos orgulhar, porque fazemos algumas coisas em seu nome. Não podemos pensar que isso é para nos colocar num lugar maior ou acima dos outros. Mas podemos agir como crianças, nos orgulharmos de sermos filhos de quem nós somos, dependermos dele para tudo aquilo que nós formos fazer. E assim, nós veremos que de fato, quando formos ao reino dos céus, os maiores serão aqueles que viveram desta forma. Talvez sejamos nós, mas não cabe a nós também decidir, cabe ao Senhor. Os maiores no reino dos céus serão aqueles que nós menos esperamos. Nosso Senhor vai dizer em outra passagem aos fariseus: as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Os homens justos, os grandes, os poderosos são precedidos até mesmo por aquelas que são consideradas como pecadoras públicas. A lógica do reino dos céus não é a nossa. Portanto, peçamos ao Senhor nesta Eucaristia que tenhamos um coração como o de criança, sejamos pequeninos diante do Senhor, sejamos completos dependentes dEle, e Ele vai nos ajudar porque é nosso Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.